Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal, ouvintes da Rede CUBEF, ouvintes da TVJ de São Tomé das Letras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de conversar com os ouvintes, de saber o que eles têm interesse em saber, o que eles têm interesse em ouvir. E também gosto que vocês mandem suas mensagens. Claro que, assim, vamos evitar, entendeu? Sabe, pessoas que me chamam de charlatão, pilantra, essas coisas eu deleto mesmo, que eu não sou obrigado a ser insultado no meu próprio canal. Mas, por exemplo, dentro de um nível educado, vocês podem discordar de mim, entendeu? Numa boa, não precisam ficar concordando comigo em tudo. Outro dia mesmo um rapaz disse que gostava dos meus vídeos, mas não gostava da maneira como eu via David Icke. Eu falei assim, tá, e como é que você acha que eu vejo David Icke? Ele falou, não quero falar. Eu falei, por que não quer falar? Tá com medo de mim do quê? Né? Eu mordo? O que eu vou fazer com você? O máximo que eu vou... Tá com medo de ser bloqueado? Fala que você... Entendeu? Se você falar simplesmente num tom normal de conversa, eu vou aceitar. O que eu não gosto é quando as pessoas começam a me demonizar ou me ofender com nomes. Aí eu realmente não sou obrigado, né? Tá? Então podem discordar sim, desde que vocês tenham, vamos dizer, vamos manter a classe, o cavalheirismo entre nós, né? É a mesma coisa das questões políticas, entendeu? Eu, eu acho assim que a gente pode conversar sem brigar. É difícil, é muito difícil, mas tem que se fazer um esforço nesse sentido, né? Bom, eu vou falar agora, eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu fiz sobre o comando Ashtar, sobre o Ashtar Sharan. Na verdade, o Ashtar Sharan começou como uma entidade, era só o Ashtar Sharan. E depois a coisa se estendeu a comando Ashtar. E existiu o primeiro canalizador, né, o primeiro médium que alegou ter contato telepático. Fazer um briefing do vídeo anterior, foi o George Fantassel, lá em 1952. Ele tinha uma sociedade ufológica desde 47, em 52 ele admitiu estar em contato com um ser chamado extraterrestre chamado Ashtar Sharan, comandante da frota da Confederação Intergaláctica de Planetas e tudo mais, que protegia a Terra com essas naves, e que pedia para que parassem os testes nucleares, que pedia para que cessassem as armas nucleares naquele contexto de Guerra Fria, de pós-guerra. E aí depois existiu uma outra canalizadora que na verdade emerge do grupo dele, mas acaba tentando fisgar o Ashtar Sharan para ela, que é a Eloise Miller. A Eloise Miller que começou a canalizar o Ashtar Sharan também, e dizer que os dela eram melhores que o do George Fantassel. Depois o próprio Adamski, George Adamski, outros contatados começaram a falar que estavam recebendo mensagens do comando Ashtar, do Ashtar Sharan, né, e que sempre protegendo a Terra da sua autodestruição, também das invasões de espécies alienígenas hostis e tudo mais. E depois você tem isso chega assim, a um ponto de que são tantas proliferações de mensagens que ficou impossível saber quais eram as originais e quais eram as falsas. Qualquer um assinava em nome de Ashtar Sharan, e com coisas que conflitavam, né? E às vezes coisas que brigavam entre si, né? Até existiu a Thelma Terrell, que era Tuela nos anos 70, entendeu? Ela muda o tema, ela começa a enveredar para um lado mais espiritual, de ascensão à quinta dimensão, de elevação da mente ao nível do comando Ashtar, e começa a deixar um pouco de lado a questão da Guerra Fria, da guerra nuclear. Evidentemente que essas canalizações elas vão acompanhando também o decurso da história, né? Nos anos 50, 60, os americanos tinham ainda o plano
bastante próximo de fazer a Guerra Fria, fazer a guerra nuclear possível. Eles achavam que era possível ganhar uma guerra nuclear, né, com a Rússia. Então existiam vídeos ensinando as crianças a se proteger no caso de explosão nuclear, né, como as famílias deveriam se portar no caso de uma explosão nuclear, de uma guerra nuclear, né, como se fosse haver sobreviventes, como se fosse possível vencer uma guerra nuclear, né, haveria evidentemente danos dos dois lados, mas um lado ia ganhar. Né? Então, assim, por exemplo, nos anos 50 e 60, a tônica do Comando Ashtar foi essa. Nos anos 60, o Comando Ashtar, o Ashtar Sharan cai meio de moda, vamos dizer, assim, tantas brigas entre a Louise Miller e o George Van Tassel em torno do qual era o real Ashtar Sharan, começam a cansar o público, né? As mensagens são sempre repetitivas de paz e amor, não... As pessoas reclamam que não trazem tecnologias que ajudam a humanidade, isso até hoje é muito falado, né? Por que que ele só fala de amor, de amor, de amor, de amor, não dá nada? E de contrapartida começam a surgir as abduções, né? Por exemplo, a Betty Barney Hill e a Betty Andreasson e tantos outros, né? Que começa que a gente chama de era das abduções. Então, por exemplo, aquela ideia de irmãos do espaço fica meio ridícula perante a questão de pessoas sendo abduzidas violentamente. Então você fala assim, bom, mas esse Comando Ashtar faz o quê, né? Quer dizer, não protege as pessoas de serem abduzidas, não explica o porquê disso, e também fala que vai salvar a humanidade, mas assim, aparentemente a humanidade está entregue à própria sorte. Depois a Eloise Miller começou a fazer várias profecias dizendo que que os irmãos do espaço iam descer, que era o dia que os irmãos do espaço iam descer, e aí não acontecia, entendeu? Então isso aí começou também a estragar a reputação dela. Eu sempre falo do perigo de profetizar, entendeu? Eu acho que o futuro a Deus pertence. Você fica querendo dar datas para as coisas, né? E isso sempre é muito perigoso, porque a gente pode estar sendo influenciado, né, pelo nosso desejo, pelo nosso anseio de que uma certa coisa aconteça. E foi o que aconteceu com a Eloise Miller e com o George Van Tassel, que começaram a falar, não, porque os irmãos do espaço nos amam e vão salvar a Terra, no dia tal, 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 vai ter não sei que sinal do céu, e não acontecia nada. Né? Isso foi queimando. Depois você tem vários outros, né, desdobramentos, até que hoje, se você procurar nos sites americanos, existem os grupos Yahoo do Ashtar Sharan, e existem os grupos mesmo, vamos dizer, oficiais, vamos dizer, que existe um consenso sobre o Ashtar Sharan, sobre o Comando Ashtar, que determinam quais seriam as mensagens sérias e quais seriam as mensagens não sérias, entendeu? Existe um crivo atualmente, entendeu? Que busca determinar quem é quem no Comando Ashtar, quem é quem está falando bobagem e quem não está, né? Dentro dos parâmetros deles, dos seguidores do Comando Ashtar. Eu não sou um interessado em Comando Ashtar e não sei muita coisa sobre o Comando Ashtar. Eu acredito na existência da raça pleiadiana, os relatos de seres de cabelo branco e cabelo cor de milho, né, esse cabelo loiro, com olho azul e cara de nórdico são muito frequentes. A gente encontra toda hora relatos, eu recebo quase toda hora, tanto quanto os reptilianos, tanto quanto os greys, né? Parece que esses aí são os três big players. A gente fala em business, em inglês de negócios, né? Os big players, os jogadores, né? Quer dizer, parece que os três partidos aí que estão brigando pela Terra são os pleiadianos, os reptilianos e os greys. Né? Isso parece bem óbvio, a gente vê pela frequência dos relatos, né? Os outros são ocasionais, esporádicos, mas esses três estão em todas. Ou misturas dos três, ainda tem essa, né?
E a gente observa que os pleiadianos, né, eles existem e eles têm essas características, que são uma beleza muito sedutora, que na verdade deixa o ser humano, na prática, apaixonado, ou apaixonada, né? Você é um ser de uma beleza muito intensa, e então esse contato extraterrestre é extremamente prazeroso, e qualquer coisa que ele falar, a pessoa humana que ouve cai de quatro, porque eles têm uma beleza angelical e ao mesmo tempo sensual, inimaginável, né? Esses seres falam sempre em paz e amor e falam sempre na necessidade da evolução da humanidade antes do contato, né? Quer dizer, ao contrário do que os reptilianos e os Greys parecem estar propondo, né? Que são convênios, negociações, né? Eles deram essa tecnologia de computadores que nós temos, deram tanta coisa para a humanidade em troca de uma aceitação da parte dos governos, do governo americano, né? Os pleiadianos são bastante inflexíveis e chatos nessa parte de que, por exemplo, de que a humanidade tem que melhorar antes de haver um contato. E esse melhorar, como o extraterrestre vive milhares de anos, não tem pressa. Se for assim, é daqui 10 mil anos, vai falar, tá bom, espera 10 mil anos, né? O tempo deles é diferente do nosso, quer dizer, quando o ser humano fala assim, vai haver contato com os extraterrestres, fala assim, sim, vai, um dia vai. Fala assim, isso tá longe? Não, não tá longe, 10 mil anos. Quer dizer, para o universo é nada, mas para o ser humano é muito, né? Porque o ser humano, para eles, tem o tempo de duração de vida de uma mosca drosófila para a gente. Você sabe que os geneticistas trabalham com a mosca drosófila, porque a mosca drosófila vive umas poucas semanas, né? Aquela mosquinha da fruta, aquela mosquinha da banana. Então a drosófila é interessante para os geneticistas estudarem as gerações, né? Então, por exemplo, eles fazem hibridização de drosófila, experimentos com drosófilas e vão vendo ao longo de várias gerações. Várias gerações em um ano, né? Você tem lá 20, 30 gerações de drosófila, né? Se você fizer com o ser humano, 20 gerações leva 3 séculos, né? Então, quando o animal tem uma vida curta, né? A relatividade do tempo dele é outra. E no caso do ser humano, com relação a eles, nós somos drosófilas, entendeu? A nossa vida humana é extremamente curta. Inclusive, eu não me lembro qual foi o extraterrestre que falou assim, que é uma pena, uma coisa muito triste no ser humano terrestre, é que quando ele entende como a vida funciona, começa a entender como a vida funciona, como a vida é, ele já está no fim da vida. Por exemplo, eu tenho 49 anos, eu tenho quase 50 anos de idade, eu estou no fim da minha vida, né? Eu já me sinto uma pessoa velha. E agora que eu entendo as coisas que eu deveria ter feito quando eu tinha 20, agora que eu entendo como as pessoas são, como as coisas são, e as mentiras que me foram contadas quando eu era adolescente, né? Quando a gente é adolescente, a gente acredita num monte de bobagem. E se fosse hoje, eu ia meter porrada em pessoas que me diziam coisas que eu achava lindo quando eu tinha 20 anos, e hoje em dia eu sei que são super mentiras. Porque a gente leva muito tempo para aprender como esse mundo funciona, principalmente sendo um mundo tão rico em mentiras, um mundo tão complexo, né? As pessoas não falam a verdade, e como nós não somos telepatas, nós nem sempre percebemos que as pessoas estão mentindo, que as pessoas têm segundas intenções. Aliás, a gente geralmente não percebe, né? Então, por exemplo, os extraterrestres falam isso, que, por exemplo, que o tempo que o ser humano leva para maturar um pouco, que seria 40, 50 anos, ele já está no fim da vida e o mercado, a sociedade humana já está pondo ele meio de lado, né? Já fica difícil você arrumar emprego, fica difícil você começar uma nova carreira, né? Fica difícil. Por exemplo, eu sempre falo assim, por exemplo, eu estudei arquitetura, eu me arrependo. Foi inútil. As pessoas falam assim, você que teria estudado hoje? Eu falo assim, eu estudaria psicologia, porque eu lido com tanta gente abduzida.
Mas sabe por que você não faz faculdade? Eu não faço faculdade porque eu tenho 50 anos, eu estou cansado para fazer isso. Entendeu? Para me tornar um psicólogo entendeu? Até seria fantástico, entendeu? Ter o direito de clinicar, né? De atender as pessoas em consultório, são tantos, né? Eu tenho lá 4.500, sei lá, desses 4.500, 4.000 são abduzidos e contatados, né? Ou pelo menos pessoas que viram UFOs e que estão piradas com isso, né? Estão preocupadas, estão assustadas, precisam de aconselhamento, né? Ficam perguntando coisas, e eu não tenho o gabarito para clinicar, né? Seria um crime eu abrir né, um consultório e ficar ouvindo as pessoas e dando conselhos, dizendo que eu sou psicólogo sem ser, né? Então, eu consegui finalmente, com relação ao vídeo anterior, o Comando Ashtar, os 12 guidelines, as 12 linhas mestras desenvolvidas por esses grupos atuais de Ashtar Sharan, esses grupos que seguem o Ashtar Sharan hoje, né? Não o original George King, isso aí veio mais da época da Tuela para frente, ou da Ivone, né? Teve uma outra contatada também, Ivone alguma coisa, ela também, esses últimos, mais recentes, estabeleceram regras sobre o Ashtar Sharan e como que o que seria uma mensagem séria do Comando Ashtar. É curioso que a mensagem que eu encontrei, os 12 guidelines, está assinado por uma entidade chamada Atena, como Atena de Atenas, que se eu entendi, seria a esposa do Ashtar. É um nome que ela adotou para se comunicar, né? Eu vou traduzir diretamente do inglês, que é onde eu achei. Se alguém tiver a versão em português, pode postar depois nos comentários e citar a origem, porque realmente eu encontrei em inglês. Saudações aos nobres da terra que amam e servem o plano divino. Sou Atena que emergiu com Ashtar, provendo as 18 partes de uma visão das tarefas correntes do comando no que se refere ao seu mundo. Tá? Eu vou ler e vou comentar brevemente o que eu acho. Nós, do Comando Galáctico Ashtar, produzimos uma vasta legião de luz no número de milhões, cercando a Terra como guardiões em nome do mais radiante. O mais radiante seria Deus, Cristo Jesus e o Supremo Criador. Tudo com letra maiúscula. Supreme Jesus, Christ Jesus and Supreme Creator. Tudo com letras maiúsculas, né? Quer dizer, a serviço de Deus. Lembra muito o livro de Urântia, né? Aquela coisa de Deus no centro do universo e tal, né? Quer dizer, então, por exemplo, o Comando Ashtar, no caso, uma mensagem considerada séria do Comando Ashtar tem que ser em nome de Deus, né? Eu não estou dizendo nem que eu concordo nem que eu discordo, eu estou dizendo quais são os parâmetros que ela colocou aqui, né? Número 2, estamos assistindo em todos os níveis da Terra e da humanidade a transformação e a mudança de paradigma para a quinta dimensão e a sétima era dourada, né? É aquela história de que vai pular da quarta para a quinta ainda, né? E numa era dourada de paz, que é uma promessa meio típica do Comando Ashtar. Me lembra muito no Apocalipse de São João, que fala que depois do Apocalipse viveria a Jerusalém dourada, né? Ou a Jerusalém eterna. Então, por exemplo, isso também é uma coisa assim, a gente vê a influência do cristianismo nesses temas do Ashtar, quando ele fala, por exemplo, que a entrada na quinta, na perfeição, né? Na perfeição na Terra, né? Ele não está prometendo uma perfeição pós-morte, né? A entrada no paraíso, como a religião tradicional faz. Ele fala de transformar a Terra num mundo de quinta dimensão, numa era dourada de paz, etc. É uma das promessas que ele faz como Comando Ashtar.
Número 3. Lutamos para manter a estabilidade do seu eixo polar e constantemente monitoramos o campo magnético, sistemas de grade magnética e as condições astrofísicas e geofísicas que afetam a Terra e os outros planetas desse sistema solar e da galáxia, né? Quer dizer, eles alegam ter o poder de proteger a Terra, por exemplo, da perda, né, da mudança de eixo, né? Que acontece periodicamente no planeta, né? Então a gente presume que o Comando Star protege também, eu presumo, de asteroides e coisas assim, e pode retirar essa proteção, ou seja, pode deixar que a humanidade seja atingida se eles resolvessem tirar a proteção deles. Número 4. Inspiramos a expansão espiritual da consciência que permite um maior entendimento da nossa divindade multidimensional e da função divina com vasto cosmos habitado e mais além, né? Quer dizer, a função do divino no universo. Então, assim, é uma visão de que você tem uma divindade multidimensional, ou seja, de que você... Isso já é bem o estilo da Tuela, de que você existe em quarta, quinta, sexta dimensão, que você tem várias camadas de consciência, né? Você tem o eu crístico, o eu búdico, o eu átmico, o eu... Né? Eu entendo que seja isso, que você tem vários níveis, né, de conexão com o divino, até a não conexão, né, que seria estar aqui na terceira dimensão totalmente tomado pela ligação com a matéria. Número 5, estamos aumentando a harmonia paramagnética, criando círculos de colheitas para aumentar a produção das colheitas das colheitas de alimentos. Quer dizer, essa é a explicação que o Comando Star dá para os círculos de colheita, que eles seriam fertilizantes das colheitas, né? Por uma ressonância magnética, harmônica, paramagnética. Né? Essa é a explicação que eles dão para os círculos de colheita. Número 8. Estamos salvaguardando milhões de representantes do nosso serviço em missões através do mundo. Ou seja, esse salvaguardar os missionários, né? Quer dizer, as pessoas que estão ligadas ao Comando Star são de alguma forma protegidas. A própria Dolores Cannon, que faleceu recentemente, dizia que os ETs mantinham ela viva e ativa. Ela morreu lúcida e morreu ativa. Ela foi até o último dia bem, quer dizer, até o último dia, até a última doença final que a vitimou. Ela estava dando palestras, ela estava marcando palestras, ela estava todo gás aí com seus 83 anos, né? Até que a vida dela se acabou, chegou a hora dela, mas ela ficou bem até o fim, né? Como uma forma de dizer que ela dizia que os extraterrestres protegiam a saúde dela. Algumas pessoas me perguntam assim, se o ET cura, se o ET não cura. Ele cura quando ele acha que deve, né? Agora, ele também não significa que você é imortal por causa disso. Quando chega a hora, chega a hora. Né? Aconteceu com a Dolores, aconteceu com tantos outros contatados, com a Adamski, né? Ninguém viveu 200 anos porque tinha contato com ET. A passagem pela Terra tem um formato, esse formato tem que ser respeitado. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, que os extraterrestres, eles não podem modificar arbitrariamente o sistema de vida da Terra. Se o sistema de vida da Terra é programado para ser de uma certa forma, ele será dessa certa forma. Se o ser humano escolher, por exemplo, criar um governo mundial unificado, autoritário, com base, sei lá, no comunismo, no nazismo, no islamismo radical, ou sei lá o que, entendeu? E a humanidade inteira se submeter, eles vão dizer tudo bem, porque isso aí é a escolha da espécie humana terrestre. Então existe um respeito. E se o ser humano escolher se destruir nuclearmente, eles também não acredito que vão deixar. Eu não acredito que eles interfeririam em nada disso. Eu acho que isso aí é uma fantasia do ser humano achar que há um excesso de autoimportância, achar que eles vão se ocupar de salvar uma espécie que não conseguiu cuidar do seu mundo, né? Porque cada um de nós é responsável por esse processo, né? Depois, 6. Encorajamos a mudança do combustível fóssil para energia livre
e a energia não poluente na forma de transporte. Se estiver encorajando, você está negociando com governos. Mas, assim, não existe da parte da indústria e da sociedade como um todo uma motivação muito grande de passar para o combustível não fóssil e realmente salvar a Terra, né? Existem poderes, existe a indústria petrolífera que é muito poderosa e impede isso de acontecer, né? Número 7. Estamos trabalhando para implementar a efetiva forma de comunicação com a transmissão da Merkaba nos aparatos dos nossos informadores, nos nossos receptores informantes. Quer dizer, eles alegam que você pode conectar com eles pela meditação de Merkaba, que é ensinada. Eu já vi algumas aulas de Merkaba, né? Essas coisas assim, como uma espécie de moda assim, esotérica. Teve vários lugares que eu assisti. Depois, estamos guardando... peraí. Estamos guardando milhões de representantes de nossas missões através do mundo, né? Quer dizer, todos aqueles que são ligados ao Comando Ashtar são observados pelo Comando Ashtar. Isso também acontece com os reptilianos e os Greys, que você tem contato com ET ou com outros ETs, você é monitorado e você é de alguma forma protegido, né? Isso não significa, como algumas pessoas já me perguntaram, se você vai ficar rico ou se você vai saber o número da loteria e outras bobagens. Não é, é um contato mental, um contato espiritual, não é para interferir na sua programação de vida na Terra. Você tem uma passagem pela Terra. Jesus Cristo era um carpinteiro, né? Ele nunca chegou para Deus e falou assim: agora me transforma num imperador romano, né? Isso pelo contrário, né? Então, assim, por exemplo, essa é uma mentalidade errada. Você tem uma conexão espiritual para fazer um trabalho espiritual, não para se locupletar, né? Não é um cargo político, né? Tá? Estamos preparados a evacuar e relocar a população mundial, se necessário, caso a viabilidade do planeta seja prejudicada por catástrofes geográficas e astrofísicas. Isso é uma coisa que eu realmente não acredito. Me desculpa quem gosta do Comando Ashtar. Eu não acredito que os extraterrestres salvem corpos físicos. Eles podem salvar os genes da espécie para uma reimplantação, como acontece naquele filme Presságios, ou deixar a humanidade se extinguir por outra coisa, mas realmente salvar as pessoas, pegar as pessoas e tirar de Nova York, São Paulo, Rio, não sei o quê, levar para outro planeta, esperar o planeta limpar e devolver, eu acho isso uma presunção muito grande. Eu não sei quem canalizou isso, como foi feito, entendeu? Eu não estou discutindo a autenticidade, eu não acredito nisso. Eu não acredito, eu acho que isso aí não é um não entendimento de que a vida é essencialmente espiritual. A gente está no corpo físico por um pouco de tempo, né? Mas não é o corpo físico que eles salvariam. Salvariam talvez as consciências, não sei, entendeu? No caso da Terra ser destruída por uma catástrofe nuclear, o planeta ficaria um planeta fantasma, né? Cheio de almas penadas. Então talvez eles resgatassem as almas. Só se for nesse sentido. Eu não acredito. Fisicamente, desculpa, eu não acredito. Né? Número 10. Estamos supervisionando a recriação da Terra, em tempos educacionais baseados no sistema de geometria sagrada, para ser utilizada pelos processos humanos de iniciação e ascensão. Como se fosse o nosso lar lá, aquela cidade geográfica desenhada com geometria sagrada e tal, seriam centros de estudos, universidades. Talvez isso seja algo que você visita em corpo astral. Ele não deixa claro se seria um edifício físico ou astral. Né? Porque no corpo astral a gente vai para qualquer lugar, né? No corpo astral a gente vai mesmo. Quem é espírita sabe que a gente vai para cidades espirituais, encontra os nossos mentores, e isso é normal. Né? Quer dizer, não sei, esse é o ponto meio nebuloso das mensagens, né? Mas em todo caso eles estão falando de universidades espirituais onde você iria melhorar a sua espiritualidade.
E depois, no número 12, temos número 11, estamos assistindo o plano físico do retorno do Cristo planetário e dos senhores da luz que o acompanham. A eternização dos ashrams e das academias da alta consciência da Terra. Quer dizer, que seguem Ashtar, Jesus era Sananda, né? Sananda Kumara, é um mestre ascenso e um ET nórdico pleiadiano, né? Então, para quem acredita nisso, então ele poderia voltar, assim como o comando Ashtar está presente na Terra, Jesus voltaria junto com o comando Ashtar. A Tuela misturou muito o cristianismo com a figura de Ashtar Shera, colocando que Ashtar Shera era o arcanjo Miguel, que Jesus, depois fala em Virgem Maria, né? Ela cristianizou muito a figura da Ashtar Shera. A figura do Ashtar Shera mais original do George Fantassel era mesmo um ET que falava contra a guerra nuclear, entendeu? Depois tudo tomou um tom muito crístico. Eu não sei se ela é católica, se ela é evangélica, o que ela era. Ela puxou muito para esse lado. E é isso que se predomina hoje. E número 12, temos um foco na aceitação do planeta na Confederação Unida dos Mundos Pacíficos, a Terra, na aceitação dessa Confederação de Mundos Pacíficos, na capacidade que temos de embaixadores do grande Sol Central, como missão de paz e boa vontade. Sol Central seria Deus, né? E os mundos pacíficos são a confederação. E os curadores que não existem duas confederações, existe a confederação dos mundos pacíficos e a confederação dos mundos não tão pacíficos, né? Que seria, né, os reptilianos, etc. O que eu acho disso? Bom, eu vou deixar aberta a discussão, tá? Algumas coisas eu acho assim utópicas, entendeu? Eu acho que as pessoas que seguem essa linha aqui esperam demais dos ETs, né? Eu não acho que os ETs protegem a humanidade tanto assim. Eles podem proteger a humanidade do ataque extraterrestre. Eu acredito nisso. Eu acredito que se protegem de uma invasão extraterrestre de um planeta qualquer que desejasse tomar a Terra. Isso não é permitido. E protegem a Terra talvez de um impacto de meteoros ou de cometas, entendeu? Acho que isso aí eles protegem a biosfera. Mas eu não acho que eles protegeriam a humanidade de uma autodestruição ou de uma extinção espontânea causada pela própria incompetência do ser humano. Não acredito que eles não acredito em resgate. E não acredito que existem milhões de naves prontas levar a humanidade inteira para um planeta melhor e criar um mundo de paz outorgado. O extraterrestre sempre fala assim, você faz 90%, a gente faz 10%. Quer dizer, cadê o esforço do humano para evoluir? Se eles vierem aqui e falarem assim, olha, agora a gente comanda e vai introduzir a luz, a paz, não sei o que, Jesus está aqui, Jesus é Sananda, Jesus vem ditar tudo. Então a humanidade já não está mais seguindo seus próprios passos, né? Então não teria mais mérito nenhum, né? Por tudo isso eu não acredito. Eu, particularmente, Chico Penteado, não acredito nesse paternalismo do extraterrestre. Eu acho que o extraterrestre deixa cada espécie sobreviver por si. Cada linhagem, cada espécie, como você queira chamar, cada raça extraterrestre sobreviver por si e se virar. Tá? É isso que eu acredito. Né? Tá? Então a gente pode discutir isso numa outra conversação, ou eu estou aberto à opinião de vocês que seguem e dos que não seguem o Comando Ashtar. É sempre interessante ouvir. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.